Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 5 ao verso 22, diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Vamos falar com Deus. Peça que Deus fale ao seu coração nesta noite. Deus, fale conosco através da Tua palavra. Ilumine a nossa mente. Alimente, ó Deus, a nossa alma. Nos mostre, ó Deus, as Tuas verdades aqui neste texto. Nos encoraje, ó Pai, a sermos arautos do Senhor para anunciar a mensagem do Evangelho. Essa oração que nós fazemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há mais de 2000 anos atrás, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo comissionou um pequeno grupo de homens, denominados apóstolos, formando um grupo de 12 homens. Um daqueles era quem iria trair, que era Judas, e depois um outro assume o posto, que é Matias. E Cristo, ele, a partir desses 12 homens, causou um impacto no mundo todo. Aliás, no próprio livro de Atos, você encontra um pouco mais à frente, uma afirmação um tanto quanto categórica, que eles dizem assim, que estes homens que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. E a grande questão é, o que fez com que o Evangelho, aquela mensagem que nasceu em uma província humilde, em um cantinho do mundo, chegasse a tantas nações? O que fez com que um grupo de 12 homens
depois ampliado para 120 homens, depois ampliados para 3.000 homens, e por aí vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E hoje é uma multidão que não é capaz de ser contada. Mas o que fez com que aqueles homens inicialmente tivessem o ímpeto para anunciar esta mensagem, mesmo com tanta oposição? E a oposição à mensagem do Evangelho se deu das mais variadas formas. Ainda nos anos iniciais se deu com o judaísmo, que é o texto aqui presente. As autoridades que estavam sob o governo de Anás, o sumo sacerdote da época. Um pouco mais para frente, a oposição se dá através do império político da época, que era Roma. E de tempos em tempos, a oposição surge contra a pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas por mais que a perseguição se levante, o Evangelho se torna cada vez mais vitorioso. Mas a grande pergunta é: por que é que esses homens continuam pregando do Evangelho mesmo com tanta oposição? O texto dessa noite lida com isso. O texto dessa noite está no meio de uma prisão que Pedro e João são levados. No capítulo de número 3, você encontra Pedro e João subindo ao templo, e lá eles fazem o milagre extraordinário de um coxo que ficava à porta do templo pedindo esmola. E Pedro e João, instrumento de Deus, realiza a cura daquele homem. E Pedro e João começam a pregar sobre Cristo, a multidão em volta. E o Evangelho causa então um incômodo nas autoridades judaicas, e Pedro e João é levado à prisão. E no dia seguinte eles são chamados diante da autoridade. E a autoridade começa então a adverti-los, dizendo que eles não poderiam mais anunciar, não poderiam mais propagar o nome de Jesus Cristo. E é no meio disso, é no meio dessa cena, que Pedro e João vão responder à autoridade com o verso de número 20. Olha aí comigo o verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E a minha pergunta é: por que é que eles não poderiam deixar de falar das coisas que eles viram e ouviram? Por que eles não poderiam ficar sem anunciar esta mensagem? E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Porque eles não poderiam deixar de falar das coisas que viram e ouviram. E a primeira razão que eu enxergo neste texto é porque eles foram transformados pelo Evangelho. Eles não poderiam deixar de falar do Evangelho porque primeiro eles foram transformados pelo Evangelho. Isso fica muito nítido no verso 13 desse texto. Olha o verso de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Perceba, queridos, que a transformação na vida destes homens foi tamanha que até mesmo as autoridades, até mesmo aqueles que perseguiam o cristianismo, até aqueles que estavam dizendo que eles não poderiam anunciar, eles ficam admirados ao ver a transformação na vida de Pedro e João, ao ver a intrepidez deles. Aliás, Pedro e João, não apenas eles, mas o grupo dos apóstolos todos, são descritos na Escritura como homens de pequena fé em vários momentos. Eles são descritos como pessoas que brigavam por proeminência. Havia briga entre o grupo dos apóstolos, enquanto Jesus estava com eles. Antes da obra da crucificação de Cristo, havia briga entre eles de quem seria o mais importante. Alguns não conseguiam entender bem o que Jesus ensinava. Você vê Pedro chegando ao ponto de dizer: Senhor, não vá para a cruz de modo algum.
Jesus os descreve como homens tímidos, de pequena fé. Eles são descritos como pessoas medrosas, que quando chegam à autoridade para prender Jesus, todos se espalham e se escondem. O próprio Pedro, que está aqui neste momento, enfrentando a autoridade, dizendo: eu não posso deixar de anunciar as coisas que vimos e ouvimos, é o homem que vai dizer no passado 3 vezes: não conhecia, não sei quem é, falando sobre Jesus. É o homem que negou Cristo 3 vezes. Percebe como é que claramente há uma transformação no grupo destes homens. Este grupo, no passado, eram homens fracos, frágeis, e agora se tornam pessoas que têm intrepidez de anunciar. E as pessoas olham e dizem: alguma coisa aconteceu na vida deles. Pedro e João não poderiam deixar de anunciar o Evangelho, porque primeiro eles foram alcançados pelo Evangelho. Primeiro o Evangelho foi implantado no coração deles. Olha o versículo de número 8 deste texto. Olha o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Percebe que a diferença do que os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus tinham naquela época em que eles estavam no jardim do Getsêmani e abandonaram Cristo, para agora, quando eles estão presos e são exortados a abandonar o discurso sobre Cristo, é que antes eles não estavam cheios do Espírito, e agora eles estão cheios do Espírito. Entre o ocorrido enquanto Jesus caminhava com eles, e o ocorrido de Atos capítulo 4, você tem o Atos 2, que é o derramamento do Espírito Santo. Há uma transformação interna. Isso faz com que Pedro e João se levantem na autoridade de Deus e anunciam aquilo que eles foram alvos, aquilo que eles sentiram, aquilo que aconteceu na vida deles. Por que é que eu e você também não podemos deixar de anunciar o Evangelho de Deus? Primeira lição: porque eu e você fomos transformados por este Evangelho. Porque eu e você não somos mais quem nós éramos antes. Porque algo entrou na nossa vida e mudou tudo em nós. E a gente não pode então deixar de anunciar isso. É isso que fez com que um homem como Policarpo, mesmo quando foi ameaçado de ser lançado, de ser queimado vivo, e disseram para ele: negue Cristo, diga contra Cristo. Policarpo diz: eu não posso. Como que eu posso negar aquele que tem me feito bem todos estes anos? Policarpo tinha sido transformado pelo Evangelho. Minha pergunta para você é esta: você percebe a transformação do Evangelho na sua vida? Talvez você precisa, nessa noite, perceber se você já foi transformado pelo Evangelho. Se você não foi transformado pelo Evangelho, você precisa nessa noite nascer de novo. E uma vez que você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo em você, você não pode deixar de anunciar as coisas que aconteceram em você. Há história no período bíblico em que Jesus havia curado uma pessoa. E eles perguntaram para Jesus, para essa pessoa que tinha sido curada, quem era aquele que tinha curado, o que tinha acontecido. E ele disse: olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E a minha pergunta é: você tem declarado isso? A transformação na sua vida tem sido um instrumento, combustível, para fazer com que você anuncie o Evangelho aos outros? Nós não podemos guardar para nós apenas aquilo que é tão poderoso. É por isso que Pedro se levanta e prega o Evangelho de uma forma maravilhosa. Ele exorta as autoridades, eles dizem que Jesus foi preso por causa das autoridades, ele diz que Jesus foi morto por causa deles, mas diz que que Deus o ressuscitou e que Jesus está vivo e que agora a redenção, a salvação, a transformação, porque Pedro tinha experimentado disso. Minha primeira lição, então, por que é que nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho?
é porque o Evangelho transformou as nossas vidas. Por que é que o Evangelho se espalhou de uma forma tão grande, queridos? Não foi pela capacidade intelectual dos apóstolos, não foi pela cultura dos apóstolos, mas foi pela transformação que os apóstolos passaram, pelo derramado Espírito Santo na vida deles. Eles não poderiam mais deixar de anunciar e de falar. Mas há uma segunda lição. E a segunda razão pelo qual os apóstolos não poderiam deixar de anunciar é por causa do caráter magnífico do Evangelho. Segunda lição é por causa do caráter magnífico do Evangelho. Isso está no verso 20. Olha aí comigo o verso 20. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os apóstolos foram chamados por Deus para serem testemunhas oculares da maior obra que aconteceu na história, que foi a encarnação de Deus, a vida de Deus neste mundo, os seus milagres, os seus feitos, a sua morte e a sua ressurreição e o seu ensino. Eles viram estas coisas e eles dizem: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós somos testemunhas. Aliás, é daí que vem a expressão mártir, testemunha. Nada nem ninguém pode impedir que os apóstolos contassem para a posteridade as coisas grandiosas que eles viram. Eles viram leprosos sendo curados, eles viram pessoas sendo curadas a distâncias, longe de Jesus. Jesus numa determinada região geográfica apenas dizendo, e a palavra de Jesus curando no mesmo instante, alguém que estava tão longe dele. Eles viram Jesus acalmando uma tempestade, num dia em que o mar estava revolto, as águas estavam tumultuadas, o vento estava forte. E eles viram que a palavra de Jesus anunciada, acalma e emudece, acalmou o mar. Eles viram uma mulher que estava enferma há 12 anos, que tinha passado pelas mãos de vários médicos, e nada dava jeito naquela mulher, e quando ela toca em Jesus, imediatamente ela é curada. Eles viram isso. Eles viram Jesus ressuscitando um homem que estava morto há 4 dias. Eles viram que Jesus tinha poder sobre a morte. Eles viram certa feita Jesus pegar 5 pães e 2 peixinhos, e com aquilo aí alimentar uma multidão. Eles viram Jesus Cristo sendo pregado na cruz, e eles disseram: acabou tudo. Eles disseram: é o fim, não tem mais jeito. Mas 3 dias depois eles viram aquele que tinha sido morto, eles viram aquele que eles tinham colocado numa sepultura vivo, e dizendo para eles: toquem em mim. E agora eles estão dizendo para as autoridades: vocês querem nos calar? Vocês querem nos impedir de anunciar isso? Como nós vamos deixar de anunciar as coisas que vimos? Eles são apegados a uma verdade. Irmãos, nós somos uma geração e uma época em que as pessoas não estão dispostas a morrer por causas, por uma ideia, por alguma coisa. Estes homens estavam dispostos porque eles tinham coragem de defender a verdade que eles viram. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe, queridos, o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? As autoridades tentando abafar essa informação, eles subornaram guardas para que pudessem dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E os apóstolos estão dizendo: não, nós somos testemunhas de que Ele ressuscitou. E eles estão dispostos a ir contra tudo e contra todos, porque os olhos deles viram a verdade. E por causa da verdade, eles estão dispostos a se sacrificarem. Por causa da obra magnífica que é o Evangelho. Mas eles disseram assim, não apenas das coisas que vimos,
mas também das coisas que ouvimos. Irmãos, estes homens tiveram a oportunidade de andar com Jesus durante 3 anos de uma forma muito intensa, de estar com Jesus no meio da multidão e ouvindo Jesus ensinar a multidão, mas de estar com Jesus também em lugares privados, só Jesus e eles, Jesus ensinando coisas específicas a eles. Eles ouviram de Jesus aquele belo sermão do monte. Eles ouviram de Jesus a mensagem que dizia para eles: bem-aventurados sois vocês quando forem perseguidos por minha causa, felizes são vocês. Eles ouviram de Jesus de que Deus tinha chamado eles para ser sal e luz do mundo. Eles ouviram de Jesus de que há joio e trigo no meio do povo de Deus. Eles ouviram de Jesus aquela parábola maravilhosa do semeador, que deveria sair lançando a semente, e por mais que houvesse rejeição, em algum momento encontraria o solo que iria produzir muita coisa. Eles ouviram tudo isso. Eles ouviram o sermão escatológico de Jesus, Jesus dizendo que um dia voltaria. E agora eles estão dizendo: como que nós vamos deixar de anunciar isso? O caráter maravilhoso do Evangelho. E a minha pergunta para você é: você sabe o que é o Evangelho? Irmãos, as coisas que os apóstolos viram e ouviram, que Deus queria que ficasse para a história, foi registrada na Escritura. Eu e você temos acesso a esses testemunhos eloquentes dos apóstolos, escritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós temos acesso àquilo que Deus continuou revelando através das cartas do apóstolo Paulo, através das cartas de Pedro, através da carta de Judas, de Hebreus, através do livro de Apocalipse. E a pergunta que ficará para a próxima geração é se nós vamos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Como que nós vamos nos calar no nosso tempo e na nossa época? O mesmo desafio dado a estes homens é dado a mim e a você, de continuar anunciando o Evangelho, porque ele é a coisa maravilhosa, o conteúdo dele é extraordinário, não existe nenhuma mensagem igual à mensagem de Cristo. Não existe nenhuma ideologia cultural, política, social. Não existe nenhuma causa, nenhuma razão no mundo pelo qual merece todo o envolvimento a não ser esta verdade preciosa e cristalina das coisas que Jesus fez e que Jesus ensinou. Era impossível Pedro e João ficarem sem anunciar, porque eles viram coisas extraordinárias. E eles precisavam contar para os outros. E a minha pergunta é: você tem anunciado, você tem narrado os feitos de Deus para os outros? Você tem narrado aquilo que Deus tem feito na sua vida para com os outros? Você tem narrado a preciosidade do Evangelho para com os outros? Mas eu quero olhar com você a terceira lição. E a terceira lição: por que eles não poderiam deixar de anunciar o Evangelho? Primeiro, porque eles foram transformados pelo Evangelho. Eles já não eram mais os mesmos. Deus mudou eles e eles precisam agora anunciar. É algo interno. Segundo, por causa do caráter magnífico do Evangelho. Ele disse: a coisa mais preciosa foi aquilo que nós vimos e ouvimos de Jesus. Terceira lição: porque o Evangelho é a única solução para os homens. Olha Atos capítulo 4. Olha o versículo 12. Verso 11, melhor dizendo. Verso 11 e 12 do capítulo 4. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Preste atenção no que nós vamos ler agora. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, Pedro e João entenderam uma coisa:
entendendo que a maior necessidade da humanidade era o Evangelho. A maior necessidade da humanidade não é uma reforma política, mesmo que é necessário uma reforma política tantas vezes. Não é uma reforma social, mesmo que muitas vezes é necessário reformas sociais. A maior necessidade da humanidade é do Evangelho. A humanidade necessita mais do Evangelho do que da própria saúde. Porque o Evangelho é a solução para aquilo que vem após a morte. A humanidade precisa mais do Evangelho do que de alimento. Por mais que o alimento seja essencial para o corpo, mas o Evangelho é aquilo que nutre a alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, por mais que exista tantas áreas de ação na sociedade, Deus fez assim. Por mais que existem tantas entidades que devem promover o bem, e Deus fez assim, Deus estabeleceu isso, Deus criou esferas assim. Mas há algo essencial que a humanidade precisa, que só a igreja pode oferecer, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro e João diz: não há salvação em nenhum outro nome. O que Pedro e João estão dizendo é o seguinte: sabe de uma coisa? Se houvesse outro nome, se houvesse uma outra possibilidade, nós nos calaríamos, nós nos submeteríamos, nós não anunciaríamos de Jesus, porque teria outra forma, outra solução. Mas Pedro está dizendo: não tem. Se a mensagem do Evangelho não for pregada, a humanidade está condenada. Não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba, queridos, por que aqueles homens não poderiam se calar? Porque o remédio para a humanidade estava nos ombros deles. O destino eterno das pessoas estava nos ombros deles. Assim como eu e você temos hoje esta missão de levar aquilo que pode mudar não apenas o tempo da vida de uma pessoa, mas que pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Não há salvação em nenhum outro, porque o pecado entrou no mundo, e desde que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Não existe salvação pela moralidade humana. Não existe salvação por bons costumes, não existe salvação por etiqueta social, não existe salvação porque você é bom o suficiente. Não tem salvação neste caminho, porque você é um transgressor da lei de Deus. Não existe salvação numa fé mística, numa fé que crê em qualquer coisa, também não existe salvação lá. Não existe salvação através de mediadores, não tem salvação através de mediadores. Só tem um nome, é Jesus Cristo. E foi dado aos apóstolos a mensagem sobre Jesus Cristo. E agora eles estão exigindo deles: calem. E eles olham e dizem: como vamos nos calar, se esta é a solução para o mundo? Saiba você, que eu e você somos arautos do reino de Deus. Há uma frase linda de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, ele escreve um dos seus livros, e aí ele diz que ensinou os seus alunos a seguinte lição: se algum dia a rainha da Inglaterra quiser designar vocês embaixadores do reino dela, ele diz: não se rebaixem a este posto, porque vocês são embaixadores do Rei dos Reis. Charles Haddon Spurgeon estava narrando no seu livro e trabalhando com aqueles que seriam os futuros pastores, pregadores do Evangelho. E ele estava dizendo para eles: não há nada mais elevado do que anunciar Jesus Cristo. Mais do que ser um embaixador da Inglaterra em qualquer outro reino,
é ser embaixador de Jesus Cristo. Tristemente, a nossa época a gente tem perdido isso de vista. Tristemente a gente acha que hoje ser embaixador de qualquer outro governo é mais importante do que ser embaixador do Rei dos Reis. Ser propagador de qualquer uma ideologia é mais importante do que ser propagadora do Evangelho do Rei dos Reis. Queridos, a coisa mais importante que você tem na sua vida, a missão mais extraordinária que você tem na sua vida, é anunciar o Evangelho. Porque é disso que as pessoas mais precisam. Sabe do que é que as pessoas da sua família mais precisam? É do Evangelho. Sabe o que é que o seu vizinho mais precisa? É do Evangelho. Sabe do que é a sua cidade mais precisa? É do Evangelho. O que é que o seu estado, o seu país, o mundo precisa? É do Evangelho. E sabe que nenhuma agência vai fazer isso. Nenhuma outra instituição vai fazer isso. É a igreja que faz isso pregando o Evangelho. É você que é membro de igreja que faz isso pregando o Evangelho. Não é a igreja enquanto instituição, mas é o indivíduo. E a minha pergunta é, se depender de você, o Evangelho vai ser anunciado ou vai ficar calado? A depender de você, a próxima geração vai ter acesso a esse conteúdo ou não? A Bíblia diz que se nós nos calássemos, as pedras iriam clamar. Porque Deus faz a sua obra a despeito de nós. Deus não depende de nós, mas é um privilégio sermos inseridos no projeto de Deus para levar a mensagem que é capaz de mudar vidas. Sabe por que Ele é capaz de mudar vidas? Porque primeiro mudou as nossas. Sabe por que João e Pedro tinham certeza que não tem outro nome para que alguém pudesse ser salvo? Porque eles sabiam que para eles não tinha outro caminho para serem salvos, se não fosse por Jesus Cristo. Queridos, eu e você não podemos nos acomodarmos com nossa época. Não podemos nos acomodarmos com o ecumenismo tão vigente nos dias de hoje, de que há tantos caminhos para a salvação. Não existe tantos não, queridos. Só tem um. Só existe uma verdade. E essa verdade é a verdade do Evangelho. E a minha pergunta é, você tem a mesma convicção que Pedro e João tinham quando disseram para eles não podem mais? Eles disseram, nós não podemos deixar de anunciar. Primeiro, porque o Evangelho transformou as nossas vidas. Segundo, por causa do caráter magnífico do Evangelho, nós vimos coisas extraordinárias, nós ouvimos coisas extraordinárias. Terceiro, porque o Evangelho é a única solução para o mundo. Eles disseram, não tem outra solução se não for o Evangelho. É por amor que eles também anunciam. Mas quarta e última lição, porque eles foram comissionados para isso. Olha o verso 20 de novo. Pedro e João estão diante das autoridades que estão proibindo eles de anunciar o Evangelho. E eles respondem dizendo, olha o verso 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles foram comissionados. Por isso que eles disseram assim, julgai se é justo diante de Deus, ouvir antes a vós outros do que a Deus. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão diante de duas ordens. Uma ordem é a ordem dos sacerdotes, dizendo para eles, não falem mais no nome de Jesus. Não falem, vocês vão ter a sua vida tranquila. Vocês vão poder viver tranquilamente, ninguém vai perturbar vocês, só vocês não falarem deste nome. Mas eles tinham recebido uma outra ordem. Eles tinham recebido a ordem de Jesus dizendo assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho.
Eles tinham recebido uma outra ordem dizendo: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E agora eles estão com duas ordens que são conflitantes. E ele diz assim: julgai se é justo diante de Deus obedecer a vocês do que a Deus. E eles vão dizer: importa obedecer a Deus que aos homens. Percebe, queridos, que eu e você precisamos entender que pregar o Evangelho não é uma possibilidade que Deus nos dá. Não é algo que Deus sugere que nós façamos ou não. É uma ordem, é um imperativo. Eu e você estávamos na grande comissão representado pelos apóstolos. Deus ordenou que nós anunciássemos o Evangelho. De tal forma que quando eu e você deixamos de pregar o Evangelho, nós estamos desobedecendo a ordem de Deus. E quem é a maior autoridade da nossa vida? A maior autoridade da nossa vida é Deus. E nós então nos submetemos às ordens de Deus, mais do que às ordens humanas. Nós reconhecemos que as autoridades são constituídas por Deus, porque a Bíblia diz isso, em tantos lugares. Pedro e João não difamam as autoridades aqui. Ao contrário, eles se dirigem a elas dizendo autoridades do povo. Eles reconhecem que é Deus quem os colocou como autoridade. Mas eles sabem que existe uma autoridade maior que é Deus. E quando a autoridade menor ordena aquilo que não é bíblico, a autoridade maior deve prevalecer, que é Deus. Talvez quando eu falo tudo isso você esteja dizendo: tá, então por que nós não estamos reunidos todos juntos? Porque, queridos, nós entendemos até o presente momento que a ordem das autoridades dos dias de hoje não é para que o Evangelho não seja pregado. A ordem das autoridades dos dias de hoje é para que nós não nos congreguemos por uma questão de saúde. Isso vale para todo o ajuntamento de pessoas. A ideia de não aglomerar pessoas. Então isso tem valido para as escolas, tem valido para tudo que é coletivo, todo lugar onde teria muitas pessoas reunidas. Mas até o presente momento a ordem não é que não possa pregar o Evangelho. Por isso nós nos submetemos a esta ordem. Nós estamos hoje, por exemplo, só com 2 pessoas aqui reunidas, para que possa ter a transmissão, e assim bem distante um do outro. Mas o Evangelho está sendo anunciado. Infelizmente, talvez por despreparo de muitos das nossas autoridades, em alguns lugares os decretos têm sido mal formulados, como recentemente no estado do Pernambuco. Houve um decreto que no primeiro momento proibia os pastores de irem ao templo para que pudesse fazer as suas transmissões. Então a ideia, por causa do lockdown, é que não poderia nem ir ao templo, nenhuma instituição, nada. Mas graças à ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, entraram fazendo as devidas solicitações e mostrando que havia uma incoerência por causa do princípio de liberdade religiosa e de que, de fato, a igreja tem atentado para não reunir pessoas, mas a igreja deve pregar o Evangelho, nós não podemos calar o Evangelho. E então foi mudado aquele decreto. Boa parte disso acontece por falta de capacidade mesmo. Muitas vezes, num afã, eles não conseguem visualizar tudo isso, e aí precisa alguém orientá-los corretamente, dizendo que uma coisa é proibir de reunir pessoas, outra coisa é proibir culto. Nós jamais devemos nos submeter à proibição de culto. O culto ao Senhor, por exemplo, está acontecendo neste momento na sua casa, a mensagem do Evangelho está sendo pregado na sua casa, e nós devemos sempre pregar o Evangelho. Mas em alguns momentos da história, a autoridade tentou impedir até mesmo a pregação do Evangelho, como aconteceu aqui. Mas o povo de Deus manteve-se afirmado na necessidade de anunciar as coisas que viram e ouviram. É isso que vai nutrir a chama do Evangelho durante todo o livro de Atos. Irmãos, desta prisão Pedro e João saíram livres, porque havia uma pressão popular muito grande. Mas mais para frente da história, um outro homem será preso, que é Tiago.
E Tiago vai ser decapitado por causa do seu testemunho do Evangelho. Mas assim como Pedro e João, Tiago entendia que ele não podia deixar de anunciar as coisas. E ele sofre as consequências disso. E ele morre por causa da mensagem que anunciava. Mas graças a testemunhos destes homens, é que o Evangelho não ficou preso em Jerusalém. Mas o Evangelho se espalhou de Jerusalém, chegando em Samaria, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Chegou até o Brasil, chegou até você. Porque pessoas entenderam que não poderiam calar, precisavam anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E a minha pergunta é bem objetiva a você nessa noite. Você tem anunciado o Evangelho ao seu derredor? Você tem pregado o Evangelho? Você entende que a maior necessidade do mundo é a pregação do Evangelho? A maior necessidade das pessoas é isso. Mais do que educação, e são coisas listas, tem que ter educação, tem que ter saúde, são coisas joias, tem que ter economia funcionando bem, tudo isso é joia. Mas a maior necessidade não é disso. A maior necessidade da pregação do Evangelho. E triste quando a igreja se perde nisso. Triste quando a igreja se envereda por uma ideologias partidárias. Se envereda por um evangelho social. Se envereda por transformações neste mundo. Esquecem da grande comissão de anunciar o Evangelho de Cristo. Você pode tornar uma pessoa educada na sociedade, mas ela ser lançada no inferno. Você pode tornar uma pessoa que era pobre e rica, e ela ser lançada no inferno. Você pode tornar uma pessoa que está doente e saudável, e ser lançada no inferno. Você precisa pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Por que é que os apóstolos não poderiam deixar de falar das coisas que viram e ouviram? Primeiro, porque eles foram transformados pelo Evangelho. Segundo, por causa do caráter magnífico do Evangelho. Terceiro, porque o Evangelho é a única solução para o homem. Quarto, porque fomos comissionados para esta missão. Tomara que a próxima geração ouça o Evangelho, porque você teve coragem de anunciar o Evangelho. Tomara que o seu vizinho ouça o Evangelho, porque você teve coragem de anunciar o Evangelho. Tomara que você receba notícias de pessoas que ouviram o Evangelho, porque você teve coragem de postar sobre o Evangelho na sua rede social. Você teve coragem de postar do Evangelho na internet. Que você teve coragem de falar do Evangelho para o seu colega de trabalho. Tomare que você tenha coragem de dizer das coisas que você viu e ouviu nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar a Deus neste momento? Oh Pai querido, obrigado, oh Pai, porque o Senhor nos comissiona para esta missão tão grande, tão grandiosa, tão produtiva, que é a pregação do Teu Evangelho. Deus, faça com que o povo de Deus entenda que o Senhor os fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de anunciar as virtudes daquele que chamou ele das trevas para a luz. Queridos, que nós sejamos impactados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus, Pai bondoso, Trindade maravilhosa, gere isso no nosso coração, Pai. Que os nossos irmãos e amados possam, ó Deus, entender que a missão maior da vida deles é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Foi para isso que o Senhor os salvou, para que eles adorassem o Senhor e anunciassem do Senhor. Deus, desperte os nossos irmãos, ó Pai, para entender a razão da existência, adoração ao Teu nome e anunciar o Teu nome àqueles que não adoram o Senhor. Deus, que nós possamos entender que aquilo que as pessoas mais precisam é do Evangelho. Naturalmente que junto ao Evangelho, Deus, o Senhor nos dê condição de dar uma melhoria social, condição de melhorar de forma cultural o nosso país.
mas que nós possamos entender que nada disso resolve se não for o Evangelho anunciado à vida dessas pessoas. Deus, quantas pessoas estão perdidas nas mais diferentes faixas sociais da nossa nação? Quantas pessoas estão sem ouvir o Teu Evangelho nas mais diferentes níveis culturais da nossa nação? Deus, use as nossas vidas. Use, ó Deus, esta mensagem para que pessoas entendam daquilo que o Senhor fez na vida delas, daquilo que elas precisam anunciar a todo o mundo. Essa oração que nós fazemos no nome daquele que nos comissionou, Cristo Jesus, que é o Evangelho do Senhor. No nome dele que nós oramos. Amém.